Avante palestra, sejam todos bem-vindos, família, a mais um vídeo do canal. Vamos estar reagindo aí ao vídeo de hoje do Jogo Aberto, tá? Com Renata Fã, Denilson, pessoal aí do Jogo Aberto. Já quero deixar os créditos para o Jogo Aberto, o link do Jogo Aberto na descrição do vídeo. Vamos reagir aí ao vídeo de hoje, falando sobre o nosso Palmeiras. Peço para vocês deixar seu like no vídeo e se você for novo, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal. Tamo junto. Bora lá então. Foi um jogo muito importante, né? Estamos jogando, encarando, né? Cada jogo como uma final. Essa foi mais uma e temos mais 9 jogos. Então é encarar, como disse, encarar como se fosse uma final. Para, se Deus quiser, chegar lá na frente e conseguir o nosso objetivo, que é ser campeão. Eu e o Baixo somos muitos amigos, né? Vivemos muito juntos. Não só ele, mas eu tenho muita amizade dentro do grupo. Então, não só eu, mas também todos os jogadores ali ficam muito felizes com a felicidade de cada um, né? Então, o Baixo está de parabéns, o Piquerez está de parabéns pela jogada que fez, todos de parabéns. Agora é descansar, né? Se Deus quiser fazer uma boa viagem, para que quinta-feira possamos, né, impor nosso jogo dentro de casa e poder, se Deus quiser, sair com mais 3 pontos. Então, a nossa projeção é essa que eu disse, encarar cada jogo como se fosse uma final. E são 9 finais, né? Então, como todos nós sabemos, não sabemos qual vai ser o jogo. Se Deus quiser, lá na frente vamos ser campeões. Então é jogar para cada jogo como se fosse uma final. Para que, se Deus quiser, lá na frente, né, como eu disse, conseguir levantar essa taça aí, que é muito importante para nós, para a diretoria, comissão técnica e para todos os nossos torcedores. Mas bate uma ansiedade, né? Lógico, bate sim. Sabemos que estamos com uma gordurinha, né? Não somos. Corona, né? Graças a Deus. Mas não podemos deixar isso, né, nos afetar. Temos que entrar dentro de campo firme para que possamos, né? Se Deus quiser, antes aí do último jogo, se Deus quiser, levantarmos a taça. Uma das nossas metas é continuar sendo o melhor visitante, porque a gente sabe que pontuar fora de casa num campeonato longo como o Brasileirão é extremamente importante e a equipe tem se portado muito bem, tanto dentro como fora de casa. A equipe está muito focada no nosso objetivo principal, que sem dúvidas é o título, mas eu acho que, como eu sempre digo, a equipe sabe da limitação que tem, reconhece os méritos do adversário. E a gente tem noção que todo mundo tem que correr do começo ao fim, porque todo jogo é extremamente difícil, independente do adversário, da colocação que o adversário está. E acho que isso tem facilitado o nosso trabalho. Na minha opinião, o Brasileirão, acho que dos campeonatos assim, é o mais difícil, porque é muito longo, é muito jogo. Para mim seria extremamente importante, gratificante conquistar mais um título, mas de novo, nada ganho ainda. Quinta-feira já tem mais uma final e a gente vai fazer de tudo para vencer. Nós entramos muito bem no jogo e foi o Jefinho que começou a fazer uma marcação apertada no Rocha para nos deixar criar como estávamos a criar no lado direito e no lado esquerdo. Como um dos melhores treinadores do mundo disse, o Guardiola diz que o que faz realmente a diferença é ter jogadores com qualidade. Ele disse isso, acho que ainda na última entrevista, quando lhe fizeram uma pergunta. Portanto, é igual, se o nosso adversário, neste caso o Luís, fez uma reformulação no seu plantel e trouxe qualidade, é normal que a equipa tenha um upgrade nessa qualidade, mas muito bom jogo da nossa parte, entramos muito fortes, podemos ter feito golo, sofremos na primeira remate que o nosso adversário faz, posso estar enganado. A nossa equipa mandou, como disse, uma mentalidade forte, uma equipa equilibrada, com processos muito bem definidos e muito forte no ataque, uma equipa com os processos e muito equilibrada em todos os momentos, quer na bola parada, quer nas transições, quer na forma de atacar, e até ao 3-1, pena a forma como chegámos ao 3-1, muito bem, o jogo podia entrar noutros registros, mas com a expulsão do Zé ficou um bocadinho mais difícil, e nós, os jogadores, eles sabem, eles neste momento já não precisam de treinador. Essa nova suspensão sua, de que maneira que você observa essa arbitragem? Talvez o Luiz Castro tenha reclamado na mesma proporção e não tenha tomado o cartão. Obrigado por essa observação, muito bem feita, até na última frase, mas eu não, em relação ao árbitro eu tenho um pacto e não vou falar. Em relação ao Mike, eu já vos disse desde que eu cheguei aqui que eu gosto de ter jogadores no elenco que façam mais do que uma posição. E todos os jogadores, quando entram, eles não fazem nada no jogo que não tenham feito no treino. E se o Mike está a jogar naquela posição, é que, na opinião da equipe técnica e na opinião do seu treinador, é o que está neste momento na sua melhor forma. É isso que eu faço. Eu olho para os momentos de cada jogador, porque
Os jogadores e as equipas têm momentos ao longo da época e eu não tenho problema nenhum em meter qualquer jogador em qualquer função. E o Mike só faz aquilo que treina e emprestou-nos grande jogo que fez, podia ter feito o segundo golo. Faz uma boa dupla com o Mike, com o Rocha, e nos equilibra o corredor direito, quer atacar, quer a defender. E como te disse, até à expulsão nós fizemos 3, mas criamos para fazer mais depois da expulsão. Os jogadores já sabem aquilo que têm que fazer, como te disse, nós não fazemos nada no jogo que não tínhamos treinado, e como o teu colega disse, como já aconteceu várias vezes, e bem, okay? Porque o que é para ser, se foram expulsos de forma, ou porque chegou atrasado no jogador e deu uma entrada por trás, leva vermelho, se há um pisão é penalti, não é? As coisas, nós não queremos só que as coisas sejam corretas e, portanto, as expulsões foram corretas e nós entendemos que quando temos menos um jogador, temos... E agora? Ai, Dedê, eu já deixei de secar o Palmeiras faz umas 10 rodadas, viu? Porque não adianta perder tempo, energia, ainda mais quando o time do Abel Ferreira joga fora de casa. Agora, são 9 vitórias e 6 empates, não perdeu nenhuma. É uma campanha linda na tabela e também jogando longe do Allianz Parque. 3-1 pra cima do Botafogo. Impressionante. E o resto chora, né? Que comece a contagem regressiva. O título do Palmeiras está cada vez mais próximo. Temos que entrar dentro de campo, firme, para que possamos, né, se Deus quiser, antes aí do último jogo, se Deus quiser, levantarmos a taça. A comissão técnica tem muito mérito, né, em trabalhar a questão da mentalidade da equipe. E realmente, por mais que a gente tente se acomodar, a gente sabe que não tem jogo fácil e o título ele não é nosso ainda. Contra o Botafogo, no Rio de Janeiro, o Alviverde fez aquilo que ninguém faz melhor no Brasil: jogar longe de casa. Começou pressionando e teve as primeiras chances de abrir o placar com o Rony e Zé Rafael. Mas a resposta carioca foi fatal. Saravia construiu a jogada e serviu o Tiquinho Soares, que acertou um lindo chute. 1-0 Botafogo. Só que os alvinegros mal tiveram tempo de comemorar. Gabriel Pires tocou a bola com a mão dentro da área. O lance foi para a revisão e o pênalti marcado. Gustavo Scarpa chamou a responsabilidade e empatou. 1-1. Júnior Santos ainda teve a chance de recolocar o Botafogo na frente do placar. Até que Piquerez assinou uma pintura no Nilton Santos, deixou o Saravia no chão e encontrou o Mike para fazer 2-1 Palmeiras. Estou jogando um pouquinho mais avançado, importante sempre, né, o jogador fazer gol. Mas o que mais importa é poder ajudar a equipe, poder ajudar o Palmeiras a sair com resultados positivos, né? E ir atrás dos nossos objetivos. Já na segunda etapa, o camisa 12 ainda teve a chance de ampliar. Gatito pegou. O terceiro gol paulista saiu de uma construção. Dudu tocou em Rony, que encontrou Danilo e voltou para Dudu. 3-1 Palmeiras. Após abrir a vantagem, os líderes do campeonato precisaram administrar com um jogador a menos. Zé Rafael fez falta em Eduardo, levou o segundo amarelo e foi para o vestiário mais cedo. Novamente teve um jogador expulso. Eu acho que um ponto da partida que foi que a gente não sentiu qualquer tipo de alteração. O jogo se manteve como estava, com um jogador a menos ou e com a mesma quantidade de jogadores. Você falou da mentalidade, que de fato é muito importante, mas de forma prática, taticamente, como conseguir manter tanta consistência em tantos jogos, mesmo perdendo jogadores? Futebol, querendo ou não, às vezes é matemático e você consegue suprir essa ausência dentro desse desenho de maneira que hoje parecia que era 11 contra 11 até o final do jogo. Por isso é que eu sou treinador e vocês são jornalistas. Se quiserem ser treinadores, vão à CBF, fazem o curso e sentam-se aqui no meu lugar. É isso que vocês têm que fazer. Do outro lado, os alvinegros não souberam aproveitar. Fim de partida, Palmeiras 3, Botafogo 1. O Alviverde aumenta a distância para o segundo colocado, que era de 9 e agora sobe para 10 pontos.
Eu já me habituei aqui no Brasil e já digo isto várias vezes aos jogadores, não se deixem enganarem por aquilo que vocês leem, que aqui as pessoas, nós ganhamos os jogos antes de os fazermos e eu só conheço uma forma de ganhar os jogos, é dentro do campo. Ainda há bem pouco tempo tivemos aí uma final entre uma equipa brasileira e uma estrangeira, né, a disputar um título e já toda a imprensa tinha dito que tinham ganho. No futebol, eu aprendi desde bem pequeno que no futebol tudo é possível. E às vezes nós, quando não respeitamos os nossos adversários, depois saem-nos as coisas ao contrário. Já o Botafogo põe fim à sequência de 4 jogos de invencibilidade. O time é o 4º pior mandante da competição. Eu acho que nós chegámos ao golo no momento em que o Palmeiras controlava o jogo. E nós chegámos, e depois o Palmeiras chega ao golo do empate no momento em que nós já temos o jogo equilibrado. Aquilo que os números dizem é que são um jogo mais equilibrado do que talvez tenha sido. Eu acho que o Palmeiras foi superior no jogo. Com 37 somados, o alvinegro cai para a 10ª posição e fica a 5 pontos do possível G8. Enquanto o Palmeiras caminha a passos largos para o 11º título brasileiro. E se tiver torcedor querendo uma dica para o tempo passar mais rápido... E tem um livro do momento? Ofendidos e Humilhados, Humilhados e Ofendidos, do Dostoiévski. Tá legal. Gustavo Scarpa, o Veiga lesionado, ele ganhou ainda mais importância, é um jogador que está fazendo uma bela temporada e que eu imagino, Denilson, os palmeirenses estão pensando como será sem ele, que vai para o futebol inglês. E agora a gente mostra a tabela do Brasileirão. A 29ª rodada não está finalizada, porque ainda tem o jogo do São Paulo com o Coritiba, partida que vai ser disputada ainda em outubro. Mas o Palmeiras, líder absoluto, sem nenhum questionamento, 63 pontos. O Inter, que é o segundo, tem 10 a menos, são 53. O Fluminense tem 51. Corinthians, que joga hoje, já abrindo a 30ª rodada contra o Juventude, tem 50 pontos. Flamengo, 48. O Furacão, 47. Galo, 43. O América tem 42. Aí uma turma longa de 37 pontos. Fortaleza, Botafogo, Santos, Goiás, São Paulo. O Bragantino tem 35. Campanha ruim do Bragantino, não é? E o Coritiba tem 31, assim como o Ceará. E a zona do rebaixamento com Cuiabá 30, Avaí 28, o Atlético Goianiense tem 25 e o Juventude é o lanterna, também absoluto, com 19. Denilson, tá bem definido, porém, chances de Libertadores, Sul-Americana ali, tá embolado, título, né? Aí, olha só. 28%. Ai, gente. É só uma questão de matemática. Se continuar exatamente essa diferença, na 35ª rodada, o Palmeiras já será campeão brasileiro. Tem 98% de chances, Inter 1, Flu 1. Aqui, ó, as últimas rodadas do Palmeiras no Brasileirão. Agora, joga contra o Coritiba, que vai mal das pernas, em casa. Aí a rodada de número 31, o Atlético Goianiense é o adversário, mas o jogo é fora de casa. Depois, lembra que a gente estava falando aqui que os jogos do Palmeiras seriam em Barueri, porque tem um show, aquela coisa toda, então o Palmeiras se desloca. Os shows foram cancelados, então o Palmeiras volta para o Allianz Parque. Até isso está ajudando, né? Então o clássico contra o São Paulo será no Allianz Parque. Avaí também no Allianz Parque. Coldplay seria a banda que é ótima, né? O Atlético Paranaense fora vai ser legal, né? Porque o Atlético Paranaense ganhou do Palmeiras no Allianz Parque no primeiro turno e agora tem a revanche. Aí na rodada 35, se tudo continuar assim, deve ser nesse momento que o Palmeiras confirma o título. Fortaleza em casa, no Allianz Parque, diante do torcedor. Depois joga fora contra o Cuiabá. Na penúltima rodada tem o América em casa e termina contra o meu Inter lá no Beira-Rio. Provavelmente a essa altura, você falou da 35ª rodada, o Palmeiras pode ser campeão. Também na 35ª rodada, o Internacional pode estar muito assegurado na Libertadores, vaga direta para a Libertadores. Ou não, pode já ter uma concorrência maior, porque vai jogar com o Flamengo, não deve ganhar amanhã, mas quem sabe, né? Vai que um empatezinho. Tá com os dois pés atrás. Posso falar uma coisa? Ontem eu comecei a olhar a tabela e parei.
porque o meu coração não aguenta. Agora, como jornalista, não tem nem o que falar, gente. O Palmeiras faz um campeonato onde só perdeu 2 vezes, onde não foi derrotado fora de casa, ataque e defesas eficientes. Então vai falar o quê do Palmeiras? Sai perdendo pro Botafogo, golaço do Tiquinho Soares e depois vira pra 3-1, Dedê. Aí você quer competir com quem? Não tem. Não tem. A competição, na minha opinião, pros outros é do 2º lugar pra baixo. É, por isso que eu falei ali de repente, uma vaga garantida na Libertadores pelo Internacional e os outros, Fluminense, Corinthians, enfim, os outros times que estão lutando para tentar diminuir essa vantagem pro Palmeiras, já era, são 10 pontos. Eu vou depois pedir para a produção, não sei se a gente tem as chances de Libertadores hoje, porque, claro, tem algumas variáveis. Tem que contar com o G8, Copa do Brasil, e também com a gente vê a Libertadores, 2 brasileiros. Então, contando um G8, tem muita gente ainda disputando, muita gente querendo essa briga. O próprio São Paulo, que ficou sem o título da Sul-Americana, tem que recorrer agora a isso. Campeonato Brasileiro e brigar por Libertadores. Agora, vamos falar, Denilson, eu passo a palavra para você, para comentar a atuação do Palmeiras no Rio de Janeiro. Loirão, quando o Botafogo não fez uma partida ruim, tá? Eu achei que o Botafogo fez uma partida bem boa, na verdade. Tecnicamente, primeiro tempo, principalmente. Bem boa, os primeiros 45 minutos são um jogo muito bem jogado. Só que o Luiz Castro ele veio na coletiva depois e falou, poxa, jogamos com um time que dispensa comentários, e eu acho que até em algum momento da partida o Botafogo fez frente com o Palmeiras. O problema é quando você faz o primeiro gol, não deu nem tempo do Botafogo, de repente, fazer com que o Palmeiras corresse atrás da bola. O Botafogo, depois do gol, não conseguiu em nenhum momento ter o controle do jogo. E aí vem o gol de empate, de pênalti. A partir desse momento, o Palmeiras foi o Palmeiras que a gente está acostumado a ver. Time que controla o jogo, que tem a velocidade, que gira a bola de um lado para o outro. Estava falando aqui para você o Piquerez é um jogador muito regular, né? E se é chover numa olhada, a gente fala da regularidade dele. Só que ontem ele estava um pouquinho mais. Ontem ele estava um pouquinho mais técnico. Ontem ele estava mais... Os gestos técnicos dele ontem estavam bem aflorados. Ele fez uma boa partida, tecnicamente falando. Dudu, onde você vê o gol do Dudu, por exemplo, ele inicia a jogada no meio do campo, ele não desiste, ele pisa na área. É um time que está com confiança. Você citou aqui o improviso do Mike, jogando mais avançado. Confiança também, conhecimento do Abel. Então a gente vai falar o quê? O torcedor, obviamente, fica mais, de repente, empolgado com o título, e tem que ficar mesmo. O Abel, na coletiva, ele fala de uma outra forma, né? Que tem que ter o pé no chão, que é o papel do Abel também. Mas, cara, 10 pontos, faltando 9 rodadas para o campeonato. O Palmeiras tem 2 derrotas no Campeonato Brasileiro. Não dá para imaginar que o Palmeiras vai perder 3, 4, 5 jogos daqui pro final. Só perdeu para o Ceará e para o Furacão em casa. E fora de casa, essa campanha magnífica até então, não é? E outra coisa, Denilson, que eu vejo é que o time do Palmeiras perde o Veiga, que era um elo importante, batedor de pênaltis, o cara que construía jogadas, chegava na área também. E ele começa a encontrar problemas, mas rapidamente resolve. Ele poderia ontem ter usado o Bruno Tabata, poderia ter o Breno Lopes, mas ele improvisa o Mike, que está pedindo passagem no time também, mas tem a concorrência do Marcos Rocha. Então ele fortalece aquele lado direito. O Dudu não é um cara que faz gols toda hora. E ontem fez gol. E uma coisa importante também que eu acho no time do Palmeiras é que o time parece que não se deslumbra, não começa a falar que o campeonato já está na mão, que já está tudo resolvido. Pelo contrário, me parece muito séria a postura do elenco a cada partida. Assim, eles não estão errados, não, Leandro. O futebol prega várias surpresas, você deixar levar pelo que a gente fala, e a gente está nesse direito, que a gente está olhando de fora, e ver realmente uma vantagem numérica considerável para o título do Campeonato Brasileiro. Mas quem está dentro, quem está jogando, quem está no dia a dia, às vezes pode soar soberba, né? E a falta de humildade, porque o futebol, como eu falei aqui, prega algumas surpresas. Mas se você pegar o retrospecto do Palmeiras, você citou alguns números, não dá para imaginar que o Palmeiras daqui para o final vai ter uma queda de rendimento brusca para perder o título brasileiro. E ontem o que poderia ter ficado ruim para o Palmeiras e nada aconteceu foi a expulsão do Zé Rafael. Isso poderia ter prejudicado o desempenho do time com um jogador a menos, mas o Palmeiras seguiu mantendo o mesmo padrão que vinha aplicando na partida. E aí depois da coletiva chamou a atenção que o Abel Ferreira, mesmo vencendo o jogo, parecia num tom desproporcional, muito bravo. Outra coisa, na transmissão foi chamado a atenção
que o Abel estava calmo, tranquilo, acho que ele não extravasou o suficiente, como ele sempre faz, e aí foi para a coletiva, estava um pouco nervoso, a gente vai ouvir, e o Luiz Castro também, mas aí a gente entende, o cara sai derrotado, o time dele não vence, mas o Abel não estava legal não, viu? Tá nervoso, tá? Teve um jogo que ficou muito marcado nessa temporada, que foi o jogo contra o Atlético Mineiro, na Copa do Brasil, que o time teve 2 jogadores expulsos e conseguiu se classificar na partida. O jogo de hoje, novamente, teve um jogador expulso. Eu acho que um ponto da partida que foi que a gente não sentiu qualquer tipo de alteração. O jogo se manteve como estava, com um jogador a menos ou e com a mesma quantidade de jogadores. Você falou da mentalidade, que de fato é muito importante, mas de forma prática, taticamente, como conseguir manter tanta consistência em tantos jogos, mesmo perdendo jogadores. Futebol, querendo ou não, às vezes é matemático e você consegue suprir essa ausência dentro desse desenho de maneira que hoje parecia que era 11 contra 11 até o final do jogo. É por isso é que eu sou treinador e vocês são jornalistas. Se quiserem ser treinadores, vão à CBF, fazem o curso e sentam-se aqui no meu lugar. É isso que vocês têm que fazer. É chato perguntar de arbitragem, mas queria que você repercutisse essa nova expulsão sua e se você considera... amarelo, perdão. O cartão... Calma, foi expulso. Não, como é que é? Uma mentira dita muitas vezes pode se tornar verdade. Não é? Lá em Portugal dizemos assim, uma mentira dita muitas vezes pode se tornar verdade. Mas o Palmeiras é campeão brasileiro, né? São 10 pontos à frente do segundo colocado, com 9 rodadas ainda. Aí eu queria te perguntar, assim, a torcida do Palmeiras já considera sobre esse formato de pontos corridos que já está no Brasil há 20 anos, é muito comum na Europa também, nas principais ligas. Queria que você dissesse se você acha ideal, se não acha. Poderia ter uma final depois dos 38 jogos, algum jogo decisivo assim, entre o primeiro turno e o segundo, campeão no primeiro, campeão no segundo. O que você acha sobre isso, sobre o conceito emoção versus talvez... Não tenho, neste momento, espaço mental para responder a essa pergunta. Isso é um debate que requer um estudo, essa não é a minha função. Tem seguramente gente na CBF que tem essa função, não é minha. E portanto eu já me habituei aqui no Brasil e já digo isto várias vezes aos jogadores: não se deixem enganarem por aquilo que vocês leem, que aqui as pessoas, nós ganhamos os jogos antes de os fazermos e eu só conheço uma forma de ganhar os jogos, é dentro do campo. Olha, isso está repercutindo demais, não é? Que ele deu uma resposta muito atravessada mesmo para uma pergunta que foi um elogio, inclusive. O cara estava falando da capacidade do Palmeiras de perder um jogador e não perder o controle do jogo. E eu não sei se ele não entendeu, eu não sei se ele estava bravo com alguma outra coisa, porque a resposta dele não foi direta, foi no plural, não é? Vocês, jornalistas, aquela história que ele fala sempre. Então, o Abel Ferreira, na minha opinião, foi muito mal. Agora, ai meu Deus do céu, gente, claro, o Abel Ferreira é um cara que dá várias coletivas o ano inteiro, a gente acompanha. Eu não vou minimizar, mas também não vou maximizar uma resposta. Acho que ele, com certeza, na próxima coletiva vai falar que se cedeu, que agiu errado, porque ele é normalmente educado e tudo mais. E o cara não é porque tá ganhando, já vi gente, ele é arrogante, ele é prepotente, não sei o quê. Ok, não gostei da resposta, acho que... Espero que ele não tenha entendido ou que pelo menos ele estivesse bravo com outra coisa. Ninguém merece que você desconte aquilo que você sente em outra pessoa. E o repórter só fez a sua pergunta, tranquilo, até elogiou. Então, não sei por que ele estava tão bravo na coletiva. E no jogo em si, ele não levantou, não xingou, não fez aqueles gestos característicos. Mas na coletiva, ele parecia bem fora de tom. Ele começou a coletiva já fora de tom. Pois é, e por quê? Será que foi a expulsão do Zé Rafael? Fiquei pensando nisso em casa. Não, ele já começou a coletiva fora de tom. Assim, nessa coletiva especificamente, ele foi arrogante, ele foi mal educado com o jornalista. A pergunta foi até um elogio do trabalho dele, de como o Palmeiras se comportou mais uma vez com um jogador a menos. Aí, pelo menos na minha opinião, uma atenção, né? Toda hora também com um jogador a menos não tá legal, hein? Toda hora ficar jogando com jogador a menos também mas com o resultado. Disso. Talvez seja esse mas o problema. Que o resultado tá chegando. Mas toda hora com jogador a menos também não é legal. Então, provavelmente, o Abel deve chamar a atenção dos jogadores dentro do vestiário. Porque, querendo ou não, um jogador a menos, beleza, ganhou o jogo, continuou jogando bem, mas, poxa, tem um desgaste muito maior você tá com um jogador a menos. Mas, enfim, eu acho que ele foi... ele foi muito infeliz na coletiva dele. Ele estava muito agressivo, pilhado. E, assim, num jogo que o Palmeiras ganhou... tem a vantagem e não vi nenhuma pergunta ali fora de tom do repórter, ao contrário, até em tom de elogio ao trabalho dele, que
é um trabalho muito competente, os números estão aí para falar por si só, mas ele foi muito infeliz nessa coletiva. Com certeza.